A minha fé. Quando você vai questionar alguém que as práticas religiosas dela violam as Sagradas Escrituras, ela diz: não, essa é a minha crença. Você não acredita, mas eu acredito. Eu acredito nisso. Eu gosto dessas experiências místicas, de toda essa liturgia, de toda essa fé ritualística, dessas crenças. Mas você diz, cara, fora na Bíblia não está, cara, isso aí. Você está usando para dizer que é temente a Deus, que tem fé em Deus, com práticas que a Bíblia não tratam disso e condenam essas práticas. Ah, mas a minha fé não é só nas Sagradas Escrituras. É assim que alguém que tem uma fé dogmática vai questionar. Aí você diz, mas cara, mas você está errado. Você deve atentar para as Sagradas Escrituras. Não, mas para mim a verdade não está só nas Sagradas Escrituras. Então, quando alguém diz que a fé dele se diz cristão, se diz temente a Deus, que diz que nasceu de novo, que recebeu o selo do Espírito Santo, que vai morar no céu, que vai ser salvo por Cristo, que recebeu o selo da salvação, e ele diz que a fé dele, a crença dele, para essa salvação que Deus preparou, essa vida eterna com Deus, não está só nas Escrituras, esta pessoa ela está equivocada. Esta pessoa está vivendo uma fé dogmática, está vivendo em heresia. Por quê? Porque o único livro do cristão, a cosmovisão cristã, o único livro de fé, de prática, que é a verdade absoluta para todo e qualquer cristão no mundo inteiro, que nasceu de novo, que entrou pelo caminho que é Jesus Cristo, que entrou pela porta que é Jesus Cristo, são as Sagradas Escrituras. Agora, quando você se diz que acredita em Deus, tendo um rótulo de uma religião específica, e que a sua fé não está só nas sagradas escrituras, está nos dogmas daquela religião, na tradição daquela religião, e em todos os rituais que aquela religião define como verdade, aí você está com um grande problema. Por quê? Porque você está dizendo que a verdade da palavra de Deus revelada, ela está em dois lugares. Está nas Sagradas Escrituras, está na mente dos homens, extra-Bíblia, que vivem hoje e fazem parte de uma tradição religiosa que recebe uma revelação de Deus nova e escreve algo que não está na Bíblia, e isso também é verdade. Aí por isso que tem tanto essa discussão sobre a fé bíblica e a fé dogmática. Ah, mas a minha fé é assim. Você não crê porque você não tem essas experiências. Você só sabe se um dia você acreditar, abrir o coração, pedir para Deus colocar aquilo no seu coração, e aí você vai sentir algo que você não sente. Você é muito frio, você precisa ser mais espiritual, porque isso é espiritualidade. O que é espiritualidade para ele? É a espiritualidade para essas pessoas é o misticismo religioso, acreditar em águas, em objetos, em todo tipo de apretexto religioso que só fundamenta uma idolatria religiosa, de uma tradição religiosa que não leva ninguém a lugar nenhum e só afasta a pessoa de Deus, é que está a fé dessa pessoa. Aí você percebe que o buraco é mais embaixo. Você percebe que o problema é maior, o poço é mais fundo do que você imagina. Por quê? Esta pessoa está mergulhada num poço de quê? De ideologias, de dogmas, de tradução, de tradições, de doutrina, de mandamentos de homens, preceitos humanos, e a Bíblia está lá em último lugar. Então, quando você vem desenterrar tudo isso, a Bíblia está no fundo do poço. Aí você tem que ir descavando tudo isso até chegar na Bíblia Sagrada. E a pessoa, a Bíblia fica sempre como um livro de consulta, um livro de alta ajuda, mas a verdade dela, a fé dela, se você pegar a fé dela e for elencar a fé dela, está toda fora da Bíblia. Está baseada em tradição humana, em doutrinas humanas, em dogmas humanos. Esse é o problema da discussão sobre a fé humana. A minha fé é espiritual. Eu gosto das coisas e de experiências particulares com Deus, experiências sobrenaturais com Deus. Deus se revela para mim assim. Tudo invenção da mente humana. Não tem nenhum fundamento bíblico. Já que é verdadeiro, cadê na Bíblia? Não tem. Ah, mas fulano disse isso da minha religião. O líder religioso disse isso. Uma pessoa da minha religião escreveu isso. Então, a fé da pessoa é baseada em preceitos humanos. Não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que nós somos escravos dos homens, servos dos homens. Nós somos inimigos de Deus. Estamos agradando aos homens. Então nós vamos desagradar a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, há um versículo maravilhoso. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E você vai ficar com obediência a quem?
Você quer agradar quem? Paulo escreve nas Gálatas 1, do 8 ao 11, que se eu agrado os homens, eu desagrado a Deus. Não pode agradar dois homens, não pode servir a dois senhores. Eu não posso ser fiel a uma organização religiosa e ser fiel à palavra de Deus, porque não tem espaço na Bíblia para isso. Jesus não deixou uma organização religiosa para mim ser fiel e para minha fé ser fundada nas verdades que ela diz que é verdade, mesmo não estando na Bíblia. Não vale a pena viver assim. Você está vivendo uma ilusão, ilusão de ótica. Você está achando que está agradando a Deus e você está agradando aos homens, porque toda a sua fé é baseada em preceitos humanos, não tem fundamento bíblico. Não adianta citar versículo bíblico isolado para dizer que as suas doutrinas são doutrinas cristãs. Doutrina cristã é aquilo que é mostrado na Bíblia, não é aquilo que é implantado como interpretação para a Bíblia. A doutrina humana, a doutrina bíblica, ela é feita na exegese, que é ler o texto e dizer o que o texto está dizendo. A doutrina de homem, preceito e dogmas de homem, é feita na exegese. Você tira algo, traz algo que está fora do texto, exegese, algo que está fora do texto e bota dentro do texto. Aí diz que o texto está dizendo aquilo ali. Essa é a sua fé. A sua fé é baseada no que um grupo de homens dizem sobre a Bíblia e não no que a Bíblia fala sobre Deus e sobre ela. É assim. E você diz, não, porque a minha fé é espiritual, você é muito material. Você só acredita no que está na Bíblia. Eu não sou assim. Se Jesus é a verdade, é o caminho, é a porta, é a salvação. Fora dele não há salvação. E ele diz que ele nos santifica na sua palavra. João 17, 17. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra dele é verdade. Salmo 119, versículo 160. É eterna. E agora? Então se... mas para mim a verdade não está só na Bíblia. Para você é assim. E está onde? Está no que a minha organização religiosa, no que a tradição religiosa diz sobre a Bíblia. Aí é que está o problema. Como é que você vai provar que essa tradição religiosa está dizendo algo que está nas Sagradas Escrituras? Pegando as doutrinas dessa tradição e colocando elas sobre o crivo das Sagradas Escrituras. Se ela passar no crivo das Sagradas Escrituras, se ela não violar nenhum princípio, nenhum mandamento, nenhuma ordenança, aí é verdadeiro. E se não, é para ser chamado de heresia e é para ser descartado, pois só levou uma cegueira ao pecado e distanciar-se de Deus. Porque Deus vai ficar sempre em segundo plano. Uma fé que para chegar a Deus passa em 200 pessoas. Você sobe 200 degraus, passa por 200 pessoas para depois chegar a Jesus, para depois chegar a Deus. E quando chegar no céu, ainda tem uma pessoa lá no céu, lá, que está falando direto com Deus. Aí essa pessoa vai atender você. Essa é a fé dogmática. Esse é o problema daquele que diz que a minha fé é uma fé espiritual. A minha fé não é uma fé só em livro, não é no livro só, não é só na leitura. É uma fé de experiência, porque eu vejo Deus, Deus já apareceu para mim, Jesus já apareceu para mim, não sei quem já apareceu para mim, os anjos, os arcanjos, tudo ilusão. Colossenses, Paulo fala aos Colossenses capítulo 1 e 2, que ninguém use preceito de culto ao homem, aos anjos, porque tudo isso é heresia. Tudo isso é produção da mente humana. Tudo isso é delírio de uma mente humana que desconhece a verdade das Sagradas Escrituras. Só isso. A verdade é quem liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá não tem se, pois, a igreja fulano de tal libertar. Se, pois, o líder religioso lhe libertar, não tem. Se, pois, a intercessão de alguém lhe libertar, não tem. Mas... Não adianta. Para seguir a Deus, a minha fé está fora da Bíblia. Agora, para condenar alguém que me denuncia a minha idolatria, aí eu vou procurar um versículo bíblico. É assim. Não me julgue. A pessoa diz, a sua fé não está na Bíblia. Não me julgue, não julgueis para que seja julgado. Mas a Bíblia diz que a sua prática é idolatria. Não me julgue, você está errado. Quem é você? Quem me julga é Deus. Porque Ele é quem conhece meu coração. Sim, mas eu não estou falando do seu coração. Eu estou falando da sua prática, da sua crença, da sua conduta. Eu não estou julgando o seu coração nem a sua mente. Eu estou julgando as suas ações. Quem julga o coração é Deus. João 5, 24. É o Filho de Deus que vai vir julgar o coração. Porque ele sonda, Salmo 139, versículo 1 a 23. Não é eu que sondo o coração de ninguém. Eu não sondo. Mas as suas ações vão ser julgadas. Jesus disse, julgue o homem pelos frutos. Julgue a árvore pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, os seus frutos é o que você faz.
o que você fala, o que você acredita, o que você diz. Então você vai ser julgado por isso. Não adianta você dizer, mas a minha fé é espiritual, minha fé não está só em ler. Mas a fé é produzida a, a partir do que a Bíblia diz. A fé, Hebreus 11, vem pelo ouvir. Hebreus fala que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. A palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir é a palavra de Deus. A Bíblia não diz que a fé vem por uma experiência sobrenatural. A Bíblia não diz que a fé vem por uma crença numa religião. A Bíblia não diz que a fé vem por a intercessão de um homem, por a devoção a um homem numa determinada religião. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a sua fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé que não nasce a partir de ouvir a palavra de Deus é uma fé dogmática, idolatria e não tem comunhão com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem pode crer? Atos 13, 48, e creram todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. É isso. A verdade nua e crua, a palavra de Deus limpa, cristalina. Mas você quer o quê? Preceito dos homens, mandamentos. Você quer estar, sabe o quê? Acorrentado a uma organização religiosa. A sua crença está numa instituição de homens que determinam dogmas antibíblicos. Essa é a sua fé. A sua fé não está no ouvir a palavra de Deus. A sua fé nasce de ouvir uma organização religiosa que se manifesta através de homens que se dizem inspirados por Deus para escrever doutrinas e preceitos humanos, e a partir daí você começa a ter experiência sobrenatural nesses dogmas, dizendo que tem experiência com Deus. A sua fé não é uma fé que salvífica. A sua fé é uma fé dogmática. E você está enganado. A sua fé que você diz que é mística, que é sobrenatural, que é de experiência, não tem comunhão com as Sagradas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vem por ouvir o que fulano disse, não vem por fazer a oração de fulano, não vem por intercessão de cicrano, não vem por a bênção de Beltrano, não vem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.